Boa noite. Tudo bem? Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Hoje nós vamos começar com um momento de oração, orando por todos os propósitos pelos quais nós vamos falando. E vamos ouvir esse louvor que tem falado muito ao meu coração e vai falar muito ao seu coração também. A situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas ainda a que todas as dificuldades ela vem pela estejam sobre a sua vida, ainda que as tempestades balancem no seu barco, ainda que as ondas estejam contra você, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja Que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa noite, que o Senhor abençoe a nossa família, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. Ainda que tudo esteja contra nós nos alegraremos no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim nos alegraremos no Senhor, porque o Senhor está lutando conosco, lutando por nós. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Oh Deus, Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor pode todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a cada manhã paz e misericórdia se renovam. Obrigado, Senhor, porque a cada manhã, ó Pai, paz e misericórdia se renovam nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Teu amor nunca falha. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não produza frutos, ó Pai, ainda assim nós nos alegraremos no Senhor. Ainda assim, ó Pai, nós reconheceremos que só o Senhor é Deus. Ó Pai, nós entregamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, as nossas vidas. Nós entregamos, ó Pai, na Tua presença todas as nossas dificuldades, Deus. Nós entregamos na Tua presença, Deus, todas as coisas. E nós sabemos, Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E nós cremos e temos a convicção que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, amém. Boa noite. Hoje é sexta-feira, hoje é o último dia da nossa série Não Seja um Bonsai, Seja uma Árvore. E eu comecei com essa música porque essa foi uma das músicas que me trouxe, né? Esse insight, que me trouxe esse tema dessa série. E eu digo para vocês, ainda que tudo pareça estar muito difícil, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, nós temos que nos alegrar no Senhor.
A nossa alegria, ela não vem de bens financeiros, a nossa alegria, ela não vem da profissão, a nossa alegria, ela não vem de status nas mídias sociais, a nossa alegria, ela não é temporária, ela é atemporal. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim, 1 Coríntios no capítulo 4, se não me engano, ele diz assim, que as coisas que nós vemos, elas são passageiras, mas aquelas coisas que Deus tem para nós, elas jamais passarão, elas são eternas. E eu queria hoje, né? Nós falamos sobre as 3 dimensões do amor feminino. Nós falamos da autoestima, nós falamos sobre a vida profissional e nós falamos sobre a vida espiritual também. E nós sabemos que nós precisamos que essas 3 coisas, esses 3 pilares, eles estejam alinhados na nossa vida para que nós possamos alcançar a plena felicidade. Mas nós só alcançaremos a plena felicidade se nós estivermos plenamente e intimamente ligados com o Senhor. Não adianta nós sermos boas profissionais, não adianta nós termos uma poupança gorda, não adianta nós andarmos com o carro do ano, nós termos o biotipo de família perfeita, se nós não temos um relacionamento perfeito com aquele que é perfeito, que é o Senhor. E uma coisa, meninas, eu quero dizer para vocês, nós nunca, em tempo algum, alcançaremos a perfeição, porque só existe alguém que é perfeito, e ele viveu entre nós, e ele morreu por nós, e ele ressuscitou por nós, para que nós fôssemos salvos. Só ele, única e exclusivamente ele, é perfeito. Porque ele foi 100% humano, mas era plenamente Deus. E ele sofreu todas as dores, ele sentiu dores, ele chorou, e ele gritou na cruz por socorro. Ele se sentiu abandonado, sim, Jesus, que era Deus, no seu momento mais humano, na crucificação, ele clamou, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E muitas vezes, várias vezes, nós clamamos dessa forma. Nós gritamos pelo Senhor e dizemos: Senhor, por que nos abandonou? Senhor, por que afastou de mim a tua face? Senhor, por que comigo essa dificuldade? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E eu digo para vocês, todos nós nascemos com um propósito, todos nós nascemos com uma missão, todas nós temos uma missão. Nós não estamos aqui por acaso, nós não fomos criadas por acaso. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Mas o Senhor revela o propósito, mas Ele não revela o processo, porque se Ele revelasse o processo, nós não aceitaríamos o propósito. Então, por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja o labirinto, às vezes nós achamos que estamos num labirinto que não tem saída, que por mais que a gente ande, corra, a gente nunca encontra uma saída. E existe saída, mas no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente, mas o profeta Isaías diz que a vontade de Deus, os planos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é isso que Ele tem para nós. É isso que Ele quer para nós. Ele nos conhece, Ele conhece
o nosso coração, Ele sabe o nosso propósito e Ele conhece o propósito. E uma coisa que eu aprendi é que o Senhor nunca, jamais, em tempo algum, nos dá um fardo que nós não conseguimos carregar. E eu queria compartilhar com vocês uma historinha que eu já compartilhei com as meninas da igreja, do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. E a história diz o seguinte, que um certo homem estava andando, né? E estava falando com Deus, e o Senhor pede um favor para ele, né? O Senhor fala para ele assim: olha, fulano, você poderia carregar essa pedra até o final daquela montanha ali para mim? Quando você chegar lá no final, você só pega essa pedra e coloca ela lá. Não precisa fazer mais nada, só leva para mim. O homem todo solícito, né? Falou assim: claro, Senhor, vai ser uma honra para mim. Nossa, que bom que o Senhor me escolheu para servir-te. Vai ser uma honra para mim trabalhar para o Senhor. É só isso mesmo? É só pegar essa pedra e colocar ela lá no final da montanha? O Senhor disse sim. É só pegar a pedra, colocar na carroça, e tinha uma carroça, tá? Ele não ia levar nas costas, tinha uma carroça. Você coloca dentro da carroça e leva ela e deixa ela lá para mim em cima da montanha, tá bom? Então tá, mas o senhor não precisa de mais nada? Não, é só isso mesmo. E esse homem foi andando pelo caminho com a carroça e essa pedra dentro, todo feliz. E assoviando, né, cantando, dando glórias, aleluias, e estava feliz demais, porque afinal o Senhor tinha escolhido ele para fazer um serviço, né, para estar na obra. E aí ele passa num lugar e ele encontra com um amigo. E o amigo dele fala: cara, foi de Deus você aparecer aqui. Eu tô aqui com feixe de trigo. Gente, eu não sei, eu tô colocando aqui, eu não lembro o nome das coisas, mas eram coisas. Enfim, eu queria aqui que você... Eu tô precisando, fulano, levar esses feixes de trigo aqui até o final da montanha. Você pode levar para mim? Claro, com certeza, não vai me custar nada, né? Colocou os feixes lá de trigo e ele foi cantando, mas assim, a carroça começou a pesar um pouquinho. Mas ele foi levando uma boa. Quando passou mais alguns quilômetros, ele encontra outro amigo. E esse amigo vai e fala pra ele: ô fulano, nossa, foi de Deus você passar por aqui. Eu tô precisando levar essas tábuas ali até o final, até o alto da montanha, mas eu tô sem carroça, minha carroça estragou, você poderia levá-las para mim? Posso, claro que eu posso. E colocou essas tábuas lá e ele foi. E aí ele já não cantava mais, não assoviava mais, e ele começou a blasfemar. Nossa, mas o Senhor me deu uma tarefa muito difícil. E foi carregando essa carroça. Mas ele ia um pouquinho para frente, ele andou mais um pouquinho, encontra um outro amigo que estava com uma pedra enorme e fala para ele assim: nossa, fulano, foi de Deus te encontrar aqui. Eu tô precisando levar essa pedra enorme, tô sem carroça. Você poderia levá-la para mim? Ele olha para a carroça, já tinha a pedra, já tinha os feixes, já tinha as tábuas, mas ele ficou muito sem graça de dizer não para o amigo. Pode, coloca aí, pode colocar, não tem problema não. E ele colocou mais uma pedra enorme em cima da carroça. E ele foi bravo demais até o final dessa montanha. E eu não acredito que Deus fez isso comigo. Me deu esse tanto de peso para carregar. E começou a blasfemar e ficou bravo demais. E aí Jesus vai e aparece. Uai, você me chamou? Aconteceu alguma coisa? Ele solta a carroça e começa a discutir com Jesus. Não, Senhor, mas como pode? O Senhor me deu um fardo muito pesado.
E Jesus olha para a carroça, olha em volta. Uai, e esses feixes de trigo aqui? É porque eu encontrei o Manuel no meio do caminho e ele pediu para eu ajudar, eu ajudei. Ah, tá. E essas tábuas aqui? É que eu encontrei o Antônio no meio do caminho e ele pediu para levar e eu fui ajudar ele. Tá. E essa outra pedra aqui enorme é porque eu encontrei o Marcelo ali no meio do caminho e ele estava sem carroça e pediu para eu levar e eu levei. Mas eu não entendi. Aí Jesus fala para ele, uai, mas eu não entendi por que você tá brigando comigo. Uai, porque é muito pesado, como é que eu vou carregar tudo isso até o final da montanha? Aí o Senhor olha para ele calmamente e diz, mas meu filho, eu não te pedi para carregar um feixe de trigo, eu não te pedi para carregar as tábuas e eu não te pedi para carregar essa pedra enorme aqui. A única coisa que eu te pedi foi para que você carregasse essa pequena rocha até o fim da montanha e a deixasse lá, porque você estava carregando uma carroça, então era tranquilo. Ele, mas Senhor, como? Como que eu ia deixar eles? Eles iam ficar desapontados comigo. Jesus olha para ele e fala assim, olha, deixe que cada um carregue as suas pedras, porque eu entreguei algo para você fazer para mim, mas você decidiu fazer o serviço que era dos outros. Eles tinham que levar até o final da montanha, então eles tinham que dar um jeito de carregar até o fim da montanha. Você não tem a obrigação de carregar o fardo de ninguém. Moral da história, que muitas vezes nós estamos sobrecarregados, cansados, oprimidos, porque nós estamos carregando fardos que não são nossos, que não foram fardos que o Senhor entregou para que nós pudéssemos carregar. Daí nós começamos a brigar com Deus, a falar que tá tudo errado, que a gente não consegue. Por quê? Porque no meio do caminho a gente quer ajudar tanto, as intenções são até boas, mas deixe que cada um carregue a sua pedra, porque cada um precisa aprender com os seus fardos, cada um precisa aprender com as suas dores. E se você ficar carregando as dores do outro, vai ser muito mais pesado e a estrada vai ser muito mais longa para você. Então, nós podemos ser plenamente felizes com a nossa autoestima, nós podemos ser plenamente felizes com a nossa profissão, nós podemos ser plenamente felizes no nosso relacionamento, desde que nós carreguemos apenas aquilo que o Senhor determinou que nós carregássemos. Não é que nós não devemos ajudar o nosso próximo, mas é que o Senhor determinou um fardo para cada um carregar. Desde que cada um suporte as suas dores, desde que cada um, que Deus trabalhe com cada um, com as suas dores, com as suas dificuldades. Não viva o problema dos outros, ajude, mas não viva. Não carregue aquilo que não é seu. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Entendam, se tem uma coisa, eu sempre falo, que quando nós achamos que estamos fazendo algo para Deus e nós achamos que estamos sobrecarregados, você não está fazendo para Deus. Porque quando o Senhor nos chama para fazer algo, aquilo não nos causa peso, aquilo não nos dá peso, aquilo não é fardo, o ministério, ele não foi feito para ser fardo. O ministério foi feito para que nós sentíssemos prazer em estar na presença do Pai. Então, no ministério, na vida pessoal, na vida ministerial, na vida profissional, cada uma de nós temos temos propósito em determinadas situações. E cada uma de nós somos seres, somos únicas. Não se compare com a outra, não compare
seu corpo com a sua amiga, não compare a sua vida financeira com a sua amiga, porque você não sabe o que ela passou para estar ali. Então, cada uma de nós somos únicas e cada uma de nós temos propósitos, Deus tem propósito nas nossas vidas. Então, entendam que cada uma de nós temos um tempo. Cada um de nós temos um tempo. Às vezes, o que para mim demorou 6 meses para passar, talvez você passe e tire de letra o que eu não tirei. E ao contrário também. E não julgue os fardos alheios, não julgue os problemas alheios. Nós estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, que é onde a campanha da depressão. E muitas pessoas levam isso como frescura, muitas pessoas acham que isso é uma bobeira, mas nunca trate uma pessoa que está sofrendo de algum transtorno, de depressão, de alguma doença emocional como frescura. Talvez você nunca tenha passado por isso, mas não é porque você não passou que isso seja frescura. Então, assim, que nós possamos ter palavras de ânimo, que nós possamos ser bálsamos na vida das pessoas e que nós possamos, né, cumprir o ídolo do Senhor Jesus e pregar o Evangelho não só com palavras, mas com as nossas atitudes. Gente, vocês não têm noção o quanto, e eu que passei por isso, o quanto é ruim pra gente. Não é porque a gente não fica deitado, prostrado, não é porque quer, porque não consegue mesmo, é porque a gente não consegue levantar, porque por mais que você se esforce, por mais que você queira, mas não dá, o seu corpo não responde. Então, não é porque você não sabe que seja fácil. Tenha mais empatia, nós vivemos num mundo tão difícil, num mundo sem amor, onde as pessoas não se toleram, onde as pessoas não vivem o amor, não amam umas às outras, onde as pessoas vivem criticando umas às outras, onde as pessoas não se colocam no lugar do outro, onde as pessoas acham, é frescura. Então, assim, ore, seja amigo, seja empático, se coloque no lugar do outro, imagine, se fosse eu? E se fosse eu? Sabe? Que nós possamos ser como Jesus. Eu acho não, gente. Jesus foi o maior revolucionário que já pisou nesse mundo. Ele dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o maior profeta que viveu neste mundo. E o Senhor quebrou todas as barreiras da religiosidade do seu tempo. O Senhor se assentava com prostitutas. O Senhor ia jantar na casa de cobradores de impostos. O Senhor tinha discípulos das mais distintas qualificações, profissões. E aprendendo com a história de Jesus, nós entendemos que todos são chamados. Todos são chamados, mas por que poucos são escolhidos? Porque poucos se disponibilizam. Porque nós estamos tão desatentos que não entendemos quando o Senhor nos chama. Lembra de Samuel? O profeta Elias já estava tão acostumado a não ouvir a voz de Deus que nem o profeta conseguiu identificar que Deus estava chamando. Ele percebeu que era Deus na 3ª vez que Deus chamou, porque ele já estava acostumado com o quê? Com o silêncio. Tem um livro, Caçadores de Deus, e um dos capítulos do livro tem o seguinte tema: não há pão na casa do pão. Belém era considerada a cidade do pão. E num determinado momento da história, as pessoas começaram a ir embora de Belém, porque as pessoas começaram ali a passar fome. Não tinha mais pão na casa do pão. Na cidade que era conhecida pela fabricação do pão, não tinha mais pão. Então todo mundo começou a ir embora.
E as nossas igrejas estão, infelizmente, assim. A igreja é um hospital, mas as pessoas estão indo embora feridas porque nós, como enfermeiros espirituais, não temos a capacidade de ter empatia, de orar, de perguntar ao menos: oi, seja bem-vindo, como você está? Eu vou orar por você. Muitas pessoas entram e saem das nossas igrejas sem serem ao menos percebidas, cumprimentadas. E assim, nós estamos tão preocupados com o nosso eu, nós estamos tão preocupados se nós estamos bem vestidos, se nós estamos bem afeiçoados, né? Se a nossa maquiagem tá bonita, se nosso cabelo tá arrumado, que as pessoas passam despercebidas aos nossos olhos. Nós estamos tão preocupados conosco, com nós mesmas, que nós não percebemos quem estão ao nosso redor. Desde que nós estejamos bem, não importa como o outro está. Então, assim, que nós possamos olhar mais para quem está à nossa volta, que nós possamos nos preocupar mais com o nosso próximo, que nós possamos ter o coração e a visão de Jesus, que ele via através do seu tempo. Jesus foi um mestre exímio, foi um mestre da sabedoria, foi um mestre da psicologia, foi um mestre espiritual. O Senhor trabalhou de forma sobrenatural em todos os âmbitos da humanidade, em todas as áreas, intelectual, psicológica, espiritual. E o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, e que o Senhor venha trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família, que o Senhor esteja trabalhando hoje na sua dificuldade. Eu não sei qual problema você tem passado, eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, eu não sei o que você está passando hoje, mas o Senhor sabe. E o Senhor te diz: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. O Senhor nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele veio para curar. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos transformados. Ele já pagou um alto preço pela nossa salvação, pela nossa cura. Talvez esteja difícil para você e você imagine que não tem mais solução, mas eu te digo, o Senhor é a solução. Ele pode todas as coisas. O homem, ele pode fazer o que é possível, mas o Senhor é especialista nas causas impossíveis. É quando as coisas se tornam impossíveis que o Senhor começa a agir. Quando as coisas se tornam impossíveis, o Senhor começa a agir. E que ele comece e que você permita com que ele entre na sua casa, na sua família, que ele te transforme, que ele te cure, que ele traga restauração na sua casa, no seu trabalho, na sua família, a sua relação consigo mesma, e que ele venha trabalhar de forma sobrenatural. E ainda que te falte o pão, ainda que te falte a alegria, mas não perca jamais a vontade de estar na presença do Senhor, porque quando nós estamos com o Senhor, nós podemos todas as coisas são possíveis, porque o Senhor é quem pleiteia a nossa causa. E que você jamais se esqueça do porquê você foi criado, do porquê você está aqui. O Senhor te criou com propósito. O Senhor tem propósito na sua casa, na sua família, no seu ministério. Talvez hoje você não esteja vendo isso, mas as suas dificuldades irão ser portas para que vidas sejam transformadas. E eu agradeço a cada uma que participou desse momento aqui, e que as nossas vidas sejam transformadas, não só essa semana, mas todos os dias,
que nós possamos escolher estar na presença do Senhor. Oremos. Obrigada, Senhor, por mais um momento na Tua presença. Que o Senhor esteja transformando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Eu te agradeço, ó Pai, pelo Teu amor. Eu te agradeço pela Tua bondade. Eu te agradeço pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Obrigado, Senhor, porque a cada manhã paz e misericórdia se renovam. Obrigado pelo Teu amor. Amém. Amém. Que a paz do Senhor seja o árbitro em seu coração. Uma boa noite, um fim de semana abençoado.